Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje é dia de polêmica aqui nesse canal. Isso mesmo, senhoras e senhores, porque hoje eu vou falar sobre política. Na última quinta-feira, dia 17, estreou nos cinemas de todo o Brasil o documentário brasileiro O Processo, dirigido pela Maria Augusta Ramos, que mostra os bastidores do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, ou melhor, o processo de golpe. Eu ainda não vi o filme, tá? Mas assim que eu assistir eu vou trazer a crítica aqui pro canal. Mas aproveitando esse ensejo, eu decidi então falar sobre um tema que há muito tempo eu tô querendo trazer aqui pro canal, que é cinema e política. Pode o cinema ser político? Deve ser? A crítica cinematográfica deve colocar o seu posicionamento político? Qual a função política do cinema? Tudo isso e muito mais agora nesse papo de cinéfilo do Cinema em Movimento. Roda a vinheta. Bem, gente, eu como crítico de cinema, né, acompanho crítica cinematográfica, óbvio, e uma das coisas que eu venho percebendo em algumas pessoas que fazem crítica de cinema é uma ideia de que a crítica tem que analisar o filme apenas do ponto de vista objetivo, do ponto de vista técnico, né, de linguagem, e essas pessoas muitas vezes evitam de colocarem a sua visão pessoal sobre o conteúdo temático das obras que eles estão analisando, por exemplo, né? Então, e principalmente quando o filme traz um conteúdo temático de teor político, né? E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre trago os meus posicionamentos pessoais com relação ao que o filme me traz de conteúdo temático, né? E com relação aos filmes de teor político, né, eu não deixo de colocar o meu posicionamento político nas minhas críticas. Isso já gerou muitas críticas com relação a essa minha forma de fazer crítica de cinema. Eu já fui xingado nos comentários, já me xingaram de maconheiro, esquerdopata, petista, comunista, como se essas coisas fossem ofensa, né? Então tudo isso me fez vir aqui para falar para vocês sobre essa questão, né? Dessa relação entre cinema e política, né? Por que eu não posso colocar o meu posicionamento político em uma crítica? Porque um filme, né, muitas vezes é criticado por ter um posicionamento político. O cinema é uma arte, a sétima arte. E como toda forma de arte, ele é uma expressão do seu tempo. Os filmes, eles acabam expressando o contexto social, cultural de uma determinada época. E para além disso, né, a arte não é apenas um reflexo do mundo, mas um reflexo da condição humana, né? E o cinema, como forma de arte, também faz isso, reflete a própria condição humana. O que eu quero dizer com isso? Que um filme ele não é apenas o reflexo do contexto de seu tempo, né? Ele é também uma forma de expressão da visão de mundo do seu autor. Um diretor, quando faz um filme, ele imprime ali a sua visão de mundo. E essa visão de mundo, né, ela é permeada por ideologias políticas, filosóficas, religiosas. O ser humano é um ser social, né? Só que além de ser um ser social, ele é também um ser político. E quando a gente fala de política, a gente está falando das relações que a gente estabelece uns com os outros na sociedade, as relações de poder, as relações que acabam estruturando as normas, as regras sociais. E essas relações vão ser norteadas, vão ser conduzidas a partir de uma visão de mundo, de uma ideologia, né? Seja essa ideologia filosófica, teológica, né, religiosa, ou uma ideologia política. Todos nós possuímos uma visão ideológica do mundo. Sendo assim, toda a arte tem um teor político, justamente porque ela expressa visões de mundo que são influenciadas por ideologias políticas. Desde os primórdios do cinema, que os filmes vêm discutindo as questões da sociedade,
Um exemplo é Charlie Chaplin, né? Lá nos primórdios do cinema, né? Um dos maiores artistas da história da sétima arte, né? E era um cara que a filmografia dele era extremamente política, né? Ele sempre estava nos filmes dele refletindo e problematizando o contexto social daquela época, partindo de uma visão política sobre a realidade. Mas um filme não precisa falar explicitamente sobre política partidária, ideológica, né, para poder ser considerado um filme político. Trazendo um exemplo mais recente, os filmes de super-herói, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, os Vingadores enfrentando ameaças que querem dominar o mundo, que querem trazer regimes totalitários para o mundo. Ou Star Wars, por exemplo, que é uma saga extremamente política, né, que traz uma crítica ao fascismo representado pelo Império e agora nessa nova trilogia pela Primeira Ordem. O cinema sempre foi utilizado como instrumento político, como um instrumento de influência, de propagar ideologias, tanto da direita quanto da esquerda. Nos anos 20, durante a Revolução Soviética, o cinema foi a principal ferramenta de propaganda do comunismo. Da mesma forma que o cinema americano vem propagando o capitalismo nos seus filmes há muito tempo. Um exemplo são os dramas hollywoodianos, né, de superação, né, que tem sempre aquela história da pessoa que sozinha, né, através da sua meritocracia, conseguiu superar as adversidades e vencer na vida, né? Então, gente, cinema e política estão se relacionando desde sempre, porque o cinema é uma forma de arte e toda arte é política. A política faz parte da condição humana. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que, na minha opinião, não faz sentido que a crítica cinematográfica tente ser neutra, né? Eu não acredito em neutralidade, né? Então, por mais que um filme seja tecnicamente bem feito, mas se o conteúdo temático dele não me agradar, ele não vai me pegar. Então vamos esquecer essa história de imparcialidade, de neutralidade, achar que os filmes têm que ser imparciais, que a crítica cinematográfica tem que ser imparcial. A crítica, ela é uma opinião pessoal da pessoa, do crítico, fundamentada pelo seu conhecimento acerca da linguagem cinematográfica. E no contexto que a gente está vivendo atualmente, esse contexto de retrocessos, né, de violação de direitos, né, o cinema acaba sendo uma ferramenta importantíssima de denúncia, né, de problematização dessa realidade, de mostrar para as pessoas aquilo que muitas vezes a grande mídia esconde da gente. A arte, ela tem um potencial transformador tremendo, né? É da natureza da arte ser transformadora. E o cinema, com o poder de influência que ele tem atualmente, pode contribuir muito para o despertar da consciência crítica das pessoas, contribuir para que as pessoas possam repensar a sua realidade de forma mais crítica. Então vamos deixar de besteira, porque a política está em tudo na nossa vida, inclusive no cinema. E para os coxinhas de plantão que se incomodam com os meus posicionamentos políticos aqui nos meus vídeos, pede para sair, pô. Eu não faço questão de ter no meu canal pessoas babacas de baixo intelecto que ao invés de dialogarem, né, de discordarem com argumentos, não, ficam partindo para a ofensa pessoal, para o desrespeito. Então, ó, meu amigo, vaza. E é isso, galera, esse foi mais um Papo de Cinéfilo aqui do Cinema em Movimento. Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema, quero saber muito o que é que você pensa sobre isso, beleza? Vamos bater um papo bacana. E não esquece, se você gostou do vídeo, dá aquela curtidinha aqui embaixo, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima com mais Cinema em Movimento.